Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. E a convidada de hoje é uma convidada muito especial, que é a Gabriela Parisi. Gabriela, seja muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente. Muito obrigada, muito feliz pelo convite. Bom, eu sou nutricionista, eu me formei na São Camilo. Hoje eu faço pós-graduação na nutrição funcional, lá na VP. Eu também faço doutorado no INCOR, estudando um pouquinho sobre o impacto do café expresso em doenças cardiovasculares. E eu tenho a minha especialidade em consultório, não só com doentes crônicos, né, principalmente com doentes cardiovasculares, mas também na população vegetariana e vegana. Então esse é o principal público hoje que eu atendo em consultório. Perfeito. Gabi, acho que pra gente começar, você poderia falar um pouquinho da sua história na nutrição? Depois de formada, na verdade, durante a minha graduação, eu sempre quis atender em consultório e dar aula. Então essa era a minha maior vontade depois de formada. Felizmente, nos meus estágios, eu acabei conseguindo ficar depois de estagiária. Eu fui contratada em 2 lugares, lá no ambulatório da Unifesp, cuidando de doente crônico, cuidando lá no setor de dislipidemia, e também na RG Nutri, que era uma consultoria, que é uma consultoria nutricional, e também tem atendimentos. Então eu acabei indo para os 2 lugares, né? Tanto para a parte acadêmica lá na Unifesp, como também para a parte de consultoria e de atendimentos. E aí eu fui acabando trilhando a minha jornada já para atendimento, assim como eu queria. Eu comecei a trabalhar também prestando algumas consultorias para algumas indústrias de alimento também. Acabou que surgiu a oportunidade de ir para o doutorado. Como eu falei, eu sempre quis dar aula. Então o doutorado, eu acredito que vai me abrir grandes portas para que isso aconteça, né? E então eu fui fazendo doutorado, e aí eu fui vendo que eu estava precisando de algo a mais nas minhas consultas. Eu queria aprender um pouco mais sobre a nutrição funcional, e aí eu decidi fazer a pós-graduação também na funcional. E hoje eu sou bastante feliz com as minhas escolhas. Eu acabei também fazendo o curso de capacitação da Sociedade Vegetariana Brasileira para conseguir atender da melhor forma possível os pacientes vegetarianos e veganos, que hoje está crescendo muito, né? Principalmente a demanda em consultório, mesmo não querendo se tornar vegetariana, mas a diminuição do consumo de proteínas animais está bem presente, né? Então eles têm buscado bastante, e para atender esse público eu acredito que tem que se especializar, né? Não é, acho que todo mundo que, dependendo do objetivo, que consegue atender de forma. Quem faz tudo, como eu falo na nutrição, acaba não fazendo tudo 100%. Então, por isso que existem as especializações, e por isso que eu fui atrás dessas especializações hoje. Então, acho que esse é o comecinho da minha história dentro da nutrição. Perfeito. E Gabi, eu acho que pra gente complementar, você poderia falar um pouquinho pra gente como que veio, né, a sua paixão pela área da nutrição? Nossa, essa foi... vou ser super transparente, viu? Porque eu fiz engenharia, fiquei 2 anos na engenharia de alimentos, e lá foi que eu percebi que, na verdade, eu não queria ir para a área técnica, eu queria atender pessoas. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Enfim, eu passei grande parte da minha infância e adolescência no hospital. Meu pai é médico, então eu passei lá e eu via atendendo e eu ficava, nossa, algum dia eu quero ser que nem ele, mas eu sabia que eu não queria muito medicina. Já quis uma época, mas depois eu acabei me afastando, mas eu gostava muito dessa parte de alimentos, por isso que eu fui lá na engenharia. E aí eu fui estudar um pouquinho a grade curricular das faculdades que ofereciam um curso de nutrição, e aí eu falei, eu acho que vai ser por aí. Então não era uma paixão antes, não é que eu sempre quis fazer nutrição, mas acabou que eu escolhi uma outra faculdade, lá não me identifiquei, e aí eu falei assim, vou tentar a nutrição. E aí no primeiro semestre a gente fica meio assustado com o curso de nutrição, imuno, né, bioquímica, tudo aquilo, anatomia, a gente fala, meu Deus do céu. E na verdade foi no segundo semestre de nutrição que eu comecei a ficar apaixonada e comecei a estudar em curso e ver o quanto que a nutrição pode fazer pela saúde das pessoas, né? O quanto que os alimentos, junto com o exercício, claro, com sono, com toda a parte afetiva, como que tudo isso pode ajudar na saúde da pessoa. Então eu comecei a me encantar cada vez mais pela nutrição, pelo poder dos alimentos que eles podem ter na nossa saúde.
Então, acho que o meu amor pela nutrição começou nesse segundo semestre, e vendo cada dia mais dentro da graduação, eu comecei a estudar, a gente vai estudando e vai colocando em prática na nossa vida. Né? E aí, quando você vai vendo a diferença na sua vida, do impacto de uma alimentação saudável, o impacto de uma alimentação sustentável na sua vida, você começa a se apaixonar. Daí é um caminho sem volta, você não quer mais falar de outra coisa sem ser de nutrição. E, Gabi, eu queria entrar um pouquinho no assunto agora de vegetarianismo. Se você puder falar um pouquinho, né, para o pessoal que está escutando, das diferentes, né, estilos de vida no vegetarianismo, né? Se você puder falar, por favor. Claro. Bom, o vegetarianismo tem algumas vertentes, né? Nós temos na verdade, vegetarianismo é não consumir nenhum tipo de carne, frango, peixe, nada, tá? Dentro dos vegetarianismos, tem algumas pessoas que consomem ovos ou leites e derivados. Então, a gente tem o ovo vegetariano, consome lácteo vegetariano, que são quem consome leite e derivados, queijos, afim, todos os subprodutos, ovo-lacto, que ainda consome os dois, e o vegetariano estrito, que muitas vezes é confundindo com o vegano, que eu já vou explicar a diferença. Mas o vegetariano estrito é aquele que não consome nenhum alimento ou produto que tenha algum vestígio de origem animal. Então, entra aí um mel, por exemplo, tá? Já o vegano é um padrão de vida... É um padrão de vida, né? Um estilo de vida, ele vai além da alimentação. Então, além de não consumir nada de alimentos e produtos de origem animal, ele não compactua com nenhum tipo de exploração animal. Então, ele não utiliza, por exemplo, produtos que foram testados em animais, ou lã, couro, nada que venha desses maus tratos animais. Então, essas são as vertentes. E ainda... que englobando o vegetarianismo e o veganismo, a gente tem ainda hoje bastante falado da dieta plant-based, né? Que é a Whole Food Plant-Based Diet. Na verdade, é um padrão alimentar baseado em alimentos de origem vegetal, mas ele vai um pouquinho além. Ele diz que você tem que priorizar alimentos minimamente processados, integrais, e tentar evitar ao máximo alimentos industrializados, ultraprocessados, que têm excesso de gordura, de sal e de açúcar. Então, a plant-based, ela consegue englobar tanto o vegetarianismo como o veganismo. Então, é um pouquinho além. Então, hoje a gente tem essas três vertentes não sei se eu falaria vertentes, mas estilos de vegetarianismo. Perfeito. E, Gabi, para quem tá querendo começar, né, a ser vegetariano, por onde que a pessoa pode começar? Enfim, se você tiver algumas dicas. O importante é você, primeiro, incluir mais legumes, verduras, frutas, sementes e castanhas no seu dia a dia. Então, incluindo, é mais fácil depois você excluir um grupo alimentar, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é comece no seu tempo. Então, tem muita gente que chega no consultório para iniciar essa transição, né, ao vegetarianismo e ao veganismo e fala, eu quero tirar tudo de uma vez. E aí, dá 2 semanas, algumas pessoas não conseguem, sentem muita falta da carne, ou do leite, ou do queijo. Né? Então, assim, vai no seu tempo. Tenta fazer a segunda sem carne, que é uma super oportunidade para começar a incluir esses alimentos e começar a retirar as carnes. Então, almoço, jantar, tentar fazer uma refeição sem carne. É uma possibilidade. Depois disso, um passinho a mais, então, tentar fazer 2, 3 vezes por semana, né? Tentar ir variando as substituições. Então, o ovo, por exemplo, por um tofu, né? Um queijo por um queijo vegano ou por castanhas in natura. Então, dá pra gente tentar variar. Primeiro, a refeição principal, essa é a dica, a primeira. Né, tirar a carne e tentar combinar leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, com cereais integrais, quinoa, milho, cevada, arroz integral, arroz 7 grãos, por exemplo, e aí complementar com legumes e verduras. Mas, gente, assim, o que eu diria é inclua mais frutas e legumes e vegetais, porque vai ser mais fácil essa transição. Eu acho que essas dicas são as primeiras, e cozinhem também, é importante, né? Porque quando você cozinha, você sabe o que você vai comer, você se planeja, você não come o que tem, você come o que precisa. Então é super importante o mão na massa, o cozinhar o seu próprio alimento, além do que é uma forma também de autocuidado. Perfeito. E, Gabi, você diria que a sua transição, né, do onívoro pro vegetariano foi... como que você diria, né? Se teve algumas dificuldades, para quem também tá querendo fazer essa transição? Eu acho que a minha foi assim, quando eu decidi começar a parar, foi muito por saúde, como eu comentei durante a faculdade, né? Então,
Para mim, eu sempre gostei muito de carne, sempre gostei muito de leite, sempre fui muito carnívora, assim, carne e peixe. E então, para mim, foi difícil. Eu demorei essa transição porque era mais algo por saúde. Então, eu falava, esporadicamente vou comer uma ou duas vezes. Ou eu tinha muita dificuldade também em eventos sociais, né? Que muita gente fala, ai, mas eu vou ser a eco chata, eu vou lá, vou falar que eu não como carne nem nada, como que eu faço, né? Talvez essa seja uma oportunidade de você, por exemplo, levar. Então, o que eu fazia? Eu levava prato vegetariano e vegano para mostrar o como ser vegetariana e vegana não é só comer alface com tomate e cebola, né? Dá para levar vários pratos gostosos. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a tirar aquela ansiedade de, você é a chata do momento, eu não como, vai ser difícil. Mas aí eu vi que não estava sendo difícil. Então, para mim, o que me pegou mais foi porque eu gostava muito do sabor. Então, isso foi muito difícil. Mas, quando a pessoa quer parar de comer por questões ambientais, por questões animais, a transição, normalmente, pelo que eu vejo em consultório, ela é mais fácil e mais rápido. Se ela fala, não, eu não vou comer, nem se eu tiver com vontade, porque eu não quero. Aquilo lá é um animal que foi morto, que foi criado de maneira injusta e cruel, então eu não vou consumir. Mas hoje eu digo assim, hoje eu estou tentando ir para o vegetarianismo estrito, né? Cada dia mais eu tenho tentado me afastar do que eu ainda consumo, que são os lácteos. Na verdade, só o queijo. O restante ainda, o resto eu já parei. Mas a grande dificuldade, então, eu acho, hoje ainda são os eventos sociais, mas eu já disse uma dica para sempre levar, e hoje em dia as pessoas querem agradar, então elas acabam fazendo algumas preparações também que você gosta, né? Mas em relação à própria transição e o que pode ser mais difícil também, deixa eu pensar aqui. O que as pessoas acham mais difícil? É sempre a monotonia alimentar. Então, por isso que eu falei da importância de colocar a mão na massa, né? De fazer receitas. Então, às vezes as pessoas acabam enjoando de comer só feijão, só lentilha. Daí a gente sabe que tem várias preparações. Eu ensino meus pacientes a fazerem as preparações assim. Então, lentilha, você pode fazer uma almôndega de lentilha, um hambúrguer de lentilha, pode fazer um molho como se fosse a bolonhesa, só que a lentilhesa, né? Então, a transição ela pode ser menos difícil se você colocar a mão na massa. E se você aprender a gostar de legumes e verduras ou começar a criar o hábito de ter uma salada maravilhosa ou vários legumes já prontos para facilitar essa transição. Para quem às vezes até não tem tempo, né, por exemplo, de cozinhar, você teria alguma dica, né, por exemplo, cozinhar, né, num dia específico e também um trabalho muito bacana que você faz no seu Instagram é que você dá algumas receitas também, né, dicas de receitas pro pessoal. Se você puder falar um pouquinho disso e também do seu trabalho no Instagram. Na verdade, as receitas que eu acabo postando são as receitas que eu gosto, que fazem parte do meu dia a dia, que muitas vezes eu calculo para ver se bate alguns macro e micronutrientes, por isso que eu gosto de passar também. Eu estou fazendo uma nova abordagem agora no Instagram com a minha série Nutrição Vegetariana, tudo que você precisa saber. Eu até abri caixinhas para as pessoas mandarem as principais dúvidas, né? Então a gente começou como dúvidas sobre os principais nutrientes de atenção dentro da alimentação vegetariana e vegana. Né? Então eu estou começando a falar sobre isso porque é o que mais vem nas caixinhas. Eu vou ficar anêmica, não vou conseguir proteína, enfim. Então esse é o trabalho que eu estou fazendo no Instagram agora, não só como ajudando com informações sobre a nutrição vegetariana, mas com as receitas. Por quê? Como você disse, é muito importante o planejamento. Então deixar um dia sim é importante para cozinhar para a semana, ou um dia ou 2 dias, depende muito da agenda. Ou hoje nós já temos inúmeros restaurantes, inúmeras pessoas fazendo marmitinhas para entregar, né, congelados também, locais de salada completa, então é uma refeição, não é só saladinha, como eu disse, né, alface, tomate, mas são refeições que têm fontes proteicas de origem vegetal, que tem sementes, tem castanhas, tem legumes variados, então isso também ajuda. Então, quando a pessoa está muito sem tempo e não conseguiu cozinhar, né, tudo fresquinho, pedir algumas refeições nesses deliveries mais saudáveis, sustentáveis também, que hoje a gente tem bastante, é uma opção.
Mas o mais certeiro é tentar realmente se organizar para ter um momento, tirar 3 horinhas do dia para deixar os legumes e congelar, né? Não tem mais prático do que fazer 1 quilo, 2 quilos de feijão ou de lentilha, deixar em porçãozinha congelada. Alguns legumes também a gente consegue deixar pré-cozidos e congelados também. Tudo isso facilita muito, né? Não só para quem tem uma dieta vegetariana, mas para quem quer saudabilidade de maneira geral, né? E um outro tópico, né, que eu queria comentar um pouquinho é sobre as informações, né, de vegetarianismo, que hoje em dia, né, existe tantas pessoas que falam sobre isso, e você teria alguma dica, né, de onde eles podem encontrar informações boas? Claro que além do seu Instagram, né, que você comentou. Sim, eu acho que, primeiro, depende. Para quem é estudante de nutrição, para quem é profissional da área da saúde, sempre vai lá no PubMed, Google Acadêmico, artigo científico é a nossa maior base. Né? E livros também, tem vários livros muito bacanas para quem quer iniciar, né, no vegetarianismo, daí não só para estudante de nutrição e de profissional da área, da saúde de maneira geral, mas para leigos também. Então tem alguns livros do Dr. Eric também, que ele tem o Virei Vegetariano e Agora, Você Tem Fome do Quê? Tem alguns, Você Tem Fome do Quê? Não, Alimentação Sem Carne, que é super bacana para todo mundo que quer iniciar. E também, gente, na hora de buscar informação no Instagram, veja se para quem você está buscando, primeiro, se você confia nessa pessoa, né? E se ela tem alguma base daquele assunto que ela está falando. Então, ou uma especialização, ou um curso de extensão longo, né? Ou um mestrado, um doutorado, enfim, essa é a dica onde eu também colho informações, porque eu sou nutricionista, mas eu também gosto do Instagram para colher outras informações, inclusive de profissionais da minha área. Né, eu acho super bacana essa troca que a gente pode fazer, mas eu sempre olho quem que é o profissional, né, se realmente eu posso confiar no que ele está falando, porque ciência, querendo ou não, a ciência não tem uma verdade única. Né? Então, cada profissional tem uma abordagem, tem uma conduta. Claro que a gente tem uma norma, né? Assim, bem entre aspas, uma norma que segue a nutrição básica, a gente aprende na faculdade, mas tem várias vertentes dentro da nutrição também, várias formas de abordar essa nutrição clássica. Então, não cabe a nós também julgarmos, né, cada profissional. Isso é muito importante falar aqui, porque cada profissional tem uma conduta, e quando você escolhe o profissional que você precisa confiar 100% nele. Um outro tópico que eu queria entrar, né, para quem também acabe não conhecendo, é sobre nutrição funcional. Se você puder falar um pouquinho sobre o que significa, né, nutrição funcional. A nutrição funcional, ela é uma forma mais integrativa de olhar o nosso paciente. Então, a gente acaba olhando todas as esferas daquele paciente quando ele está na sua frente. Então, tanto a parte física, então todas as funções, todos os sinais e sintomas, tudo que pode englobar a parte física, funcional daquele paciente, junto com a parte emocional e junto com a parte espiritual, vamos dizer assim. Então, a emoção, a espiritualidade e a parte fisiológica, elas estão dentro da teia da nutrição funcional, que é bastante estudada e bastante propagada, que ela olha tanto histórico, gatilhos, ela olha dentro dos sinais e sintomas. Claro que a nutrição clássica também faz isso, mas talvez com uma abordagem não tão específica como a funcional. Então, ela vai ver dentro de tudo que você está contando, de qualquer tipo de desequilíbrio que você esteja, nós vamos olhar qual deficiência de cada nutriente, se tem algum nutriente em excesso, então, tudo a partir de sinais e sintomas. Então, a nutrição funcional é isso, uma maneira mais holística de ver o ser humano como uma pessoa global com todas as suas esferas. Então, é isso que a gente faz dentro da nutrição funcional. Tem toda a parte de rastreio metabólico também, que é um diferencial de quem faz a nutrição funcional. Então, pode enviar para paciente antes ou fazer mesmo um rastreio metabólico em consulta, que nada mais é do que englobar todos esses sinais e sintomas que eu estou te falando, né? Se tem dor de cabeça frequente, por exemplo, coceira no olho, zumbido no ouvido, cãibra, se eu for começar a ficar falando todos os sinais e sintomas, mas tem alguns. Então, a nutrição funcional é essa maneira diferente de olhar o paciente, de tratar o paciente também. Que é uma das suas especialidades, né, que seriam doenças crônicas. Como que você vê, né, hoje em dia, as doenças crônicas e talvez uma perspectiva para o futuro, né? Porque normalmente eu converso com os profissionais e sempre toco no assunto de obesidade.
que eu acho que é um assunto um pouco difícil, né, de falar sobre também. Eu acho assim que as doenças crônicas elas estão cada vez mais presentes, né? A gente estuda, mostra o quanto que uma alimentação saudável pode prevenir todas as doenças crônicas, mas é impressionante, quanto mais a gente sabe sobre nutrição, menos as doenças crônicas conseguem regredir. Né? Então, parece que a informação não é algo tão relevante na mudança de comportamento dessas pessoas que têm uma doença crônica. Né? A gente sabe que a base de toda doença crônica é a inflamação, né? A dieta, fatores modificáveis, dizendo assim, né? A dieta é uma delas. As pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Se a gente olhar as últimas pesquisas do Vigitel, da POF, todas essas pesquisas epidemiológicas que nós temos aqui da população no Brasil, a gente vê como que as pessoas estão sedentárias ainda, menos de 20% da população faz algum exercício físico regularmente, né? Então, se a gente não começar a assumir responsabilidade pela mudança e pela nossa vida, não dá para esperar de ninguém que isso aconteça. Então, a gente tem que saber que uma alimentação saudável não significa restrição, não significa não prazer, não significa viver uma vida leve e gostosa. Não, uma alimentação balanceada, equilibrada, uma vida equilibrada, tanto em todos os aspectos, tá? Que eu sei que a gente está falando de nutrição, mas precisa levar em consideração a prática de exercício físico, o manejo do estresse, sono adequado, né? Ainda mais essa pandemia, quem consegue ter uma sanidade mental 100%, né? Então, eu acho que as pessoas precisam mudar de comportamento, por isso que eu gosto bastante também da nutrição comportamental, porque sem mudança de comportamento, as doenças crônicas vão continuar avançando, a obesidade vai continuar avançando, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm tempo, e aí o tempo é inimigo da saudabilidade muitas vezes. Então, a obesidade vai aumentar, a diabetes vai aumentar. Quantas crianças hoje aumentando diabetes, obesidade, hipertensão, logo no primeiro ano de vida? Né? Então, as pessoas muitas vezes querem algo rápido, algo prático, e aí vão para desembalar e não descascar o alimento. Então, infelizmente, eu não vejo um cenário muito promissor para melhoras de doenças crônicas, né? Eu sei que nutricionista de consultório a gente vai fazendo um pouquinho, por isso que eu gosto bastante de dar palestra, ou de estar em aula, ou de falar aqui com você, como você tenha dado essa oportunidade para os profissionais falarem, como é importante de um em um, sabe? Cada um fazer a sua parte, cada um cuidar da sua saúde, porque a gente não quer só viver mais, a gente quer viver melhor. Né? A gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa chegar nos 60, 70, 80, 90 anos conseguindo andar, conseguindo subir uma escada, né? Então, terminar a vida com qualidade de vida, viver a vida de uma forma bem vivida. Né? Então, eu trabalho, claro, com obesidade, mas com doença cardiovascular também, que cada vez mais chega no consultório pessoas com dislipidemia. Né, colesterol alto ou o colesterol bom, HDL baixo, nós tem muito, altos triglicérides, enfim, e todas as outras alterações decorrentes de dislipidemia, né, esteatose hepática também, né, gordura no fígado é o que mais está vindo também, então isso, gente, é tudo reflexo da má alimentação, do não manejo do estresse também, e também do não manejo do estresse relacionado ao comer, né? Ao comer emocional também. Então, quando a gente consegue lidar com tudo isso, por isso que eu gosto do comportamental, eu gosto da nutrição funcional, eu gosto de unir tudo isso, porque para tratar a doença crônica, se a base for alimentação não saudável, precisa tratar o todo, precisa mudar comportamento. Então, mudando o comportamento, eu acredito que sim, a gente consegue reverter ou diminuir, né? Mudando o comportamento, diminuir um pouco esse avanço da obesidade, de todas as doenças crônicas. Perfeito. E, Gabi, você acha que é tratado como secundário, às vezes, por exemplo, a nutrição no tratamento dessas doenças? Eu acho que as pessoas sempre buscam uma pílula mágica, né? Eu acho que elas querem emagrecer para ontem, né? Ser emagrecidos, na verdade, não emagrecer, emagrecidos. Elas querem algo para diminuir o colesterol, diminuir a pressão, diminuir a gordura no fígado. Elas querem algo rápido, mas elas não querem fazer o mais difícil, porém o mais
o mais lindo que é mudar a alimentação. Eu sei que é desafiador, né? As pessoas, é o que eu falei, elas querem algo mágico. Mudar a alimentação, mudar hábito de vida não é da noite para o dia. Requer disciplina, requer foco, sabe? Mas quando você trata a causa do problema, você não precisa mais se preocupar com isso. Você não precisa mais tomar remédio, né? Então, todas as pessoas acabam buscando o profissional para lidar com aquele problema. Eu quero que desapareça, mas tanto faz o que causou, né? Então, a nutrição, ela lida com a causa, ela trata a causa para que aquela pessoa não precise mais se preocupar com aquele sintoma, com aquela doença. Né? Claro que algumas doenças já instaladas a gente não consegue reverter, como diabetes mellitus tipo 2, uma vez já instaurados, mas antes de chegar lá, a nutrição consegue prevenir, a nutrição atua na prevenção. Ela pode atuar como tratamento, que é na doença cardiovascular, fazendo link com a nutrição vegetariana e vegana. A alimentação vegana já foi comprovada sendo o único padrão alimentar capaz de reverter, de diminuir o grau de aterosclerose, né? Com 4 meses de alimentação vegana. Olha que poderoso isso, colocar mais legumes e verduras na alimentação. Então, a nutrição, além do tratamento, ela pode atuar, deve atuar na prevenção. Então, é isso o mais importante. Então, as pessoas precisam começar a olhar para a nutrição dessa forma, né? Para tentar, ao menos, ajudar a população e tentar fazer com que a população se abra para a alimentação saudável, sem pensar só em emagrecer, mas a ter qualidade de vida, né? Então, a nutrição, na minha visão, deveria ser a protagonista, tá? Na minha visão, ela deveria ser a primeira coisa que as pessoas pensam. Então, eu quero engravidar, deixa eu ir na nutricionista. Eu quero diminuir meu colesterol, deixa eu ir na nutricionista. Eu quero emagrecer, porque minha saúde não tá bem, eu não tô conseguindo subir uma rampa sem ficar ofegante. Deixa eu ir na nutricionista primeiro, né? Deixa eu ver o que ela tem para me falar, deixa eu ajustar minha alimentação primeiro, depois, se eu não conseguir, eu busco um tratamento coadjuvante. Ou se eu precisar, porque o grau da minha doença está tão alto que eu preciso começar pelo medicamento, mas eu não vou deixar só o medicamento tomar conta da minha vida. Eu preciso mudar. Quem sabe o medicamento ele pode diminuir dose ou até ficar inexistente, né? Então, nutrição é a chave, gente. É a chave, porque nosso corpo trabalha com nutriente. Se a gente não tem nutriente, nosso corpo não funciona. É simples assim, né? As pessoas que às vezes não conseguem enxergar isso, mas todas as nossas funções, do pensar, ao correr, tudo que você possa imaginar precisa de nutrientes. A gente só consegue nutrientes através de comida de verdade. Perfeito, Gabi. E Gabi, pra gente finalizar, você poderia falar um pouquinho, que é um tópico que eu sempre trago, né? Sobre a importância da leitura, né? Se você tem o hábito da leitura, né? E sobre a importância disso na oratória também. Tá, eu gosto bastante, eu sempre tenho, o ano passado foi um momento na minha vida, na quarentena, acho que bastante gente, eu comecei a ler muito mais do que antes, às vezes por falta de tempo a gente não consegue ler tantos livros, né? Mas eu digo que a falta de tempo é a maior desculpa do século, né? Quando a gente realmente quer uma coisa, a gente acha um tempinho para isso. Pode ser 10 páginas. Mas a leitura, tanto leitura de livros como leitura de artigos, ela clareia. Porque o nosso maior bem é o conhecimento. Isso ninguém pode tirar da gente, né? Então, assim, para quem quer seguir na área de consultório, além de fazer cursos, leiam, comprem livros, leiam artigos, leiam livros sobre autoconhecimento, sobre neurolinguística, né? Que é muito, como você falou, para oratória, esses livros de neurolinguística, eles são muito bons. Tem um livro muito legal que eu gostei de ler, ele é mais pesado, assim, mas chama Poder Sem Limites. Você conhece? É muito legal esse livro. Mudança de hábitos, para quem quer mudar comportamento, também é um livro bem legal de ser lido. Tem um do Deepak Chopra, que é Você Tem Fome do Quê? Para lidar com essas questões emocionais, que hoje também assolam todo mundo, né, pós-pandemia. Então, a leitura, ela abre nossa mente, ela nos traz conhecimento, ela nos traz novas formas de enxergar o mundo, novas palavras, né? Então, para a oratória, na hora que a gente vai ler diferentes autores, então minha dica também não fique só num autor,
né? Busque diferentes livros, busque diferentes autores, diferentes temáticas. Não fique só na sua área. Não leia só sobre nutrição. Leia sobre, foi o que eu disse, autoconhecimento, neurolinguística, nutrição comportamental, né? Tudo isso, psicologia. Então, eu acho que a leitura, ela nos enriquece. A nossa maior fonte de riqueza é a leitura. Gabi, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCast. Se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente. Para quem quer seguir na área de atendimento, se atualizem e olhem o paciente como um ser humano, como diz minha grande mestre Sandra Chemin, né? Goste do ser humano, trate aquele ser humano na sua frente como uma pessoa, não só como um paciente, né? Enxergue a luz ao redor dele, saiba que dentro daquele corpo tem sentimentos, tem emoções, tem todas as outras áreas biopsicossociais. Então, abrace aquele paciente que está na sua frente, trate-o com empatia e com respeito sempre, e coloquem a nutrição como pilar de tudo na vida dos seus pacientes ou das pessoas que estão dentro do seu Instagram, já que você trouxe também essa parte de mídia social, tá? E tenham responsabilidade na hora de comunicar, tanto em mídia social como para o paciente de vocês. Acho que é isso. Perfeito. Gabi, novamente, muito obrigado pela participação. Imagina, obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. E para quem quiser te encontrar, né, nas redes sociais, enfim, tem alguma plataforma que eles podem te encontrar? Eu tô mais no Instagram, então Gabriela Parisi com SE no final, .nutri. Lá eu vou falando um pouco de nutrição, mostro o meu dia a dia, mostro eu como pessoa e como nutricionista, sendo uma só. Então, acho que lá as pessoas podem me encontrar. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.